O programa de hoje, Campinas, os desafios da metrópole, aborda a questão da biblioteconomia, uma área em expansão. Nós contamos com a participação da professora Maria de Fátima Moreira Tálamo, da Faculdade de Biblioteconomia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da PUC Campinas, da professora Marta Lígia Pomin Valentim, chefe do Departamento de Ciência da Informação da Unesp de Marília, professora do mesmo departamento e professora também do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação Unesp Marília, e da professora Rosa Maria Vivona Bertolini Oliveira, coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC Campinas. Professora Rosa, gostaria que você apresentasse alguns comentários em relação ao processamento de materiais bibliográficos, como ocorre aqui nas bibliotecas da PUC Campinas. Essa parte foi pensada em termos, dentro da nossa estrutura, uma montagem, uma linha de produção. Né? Desde o momento que o livro nos chega, né, através de doação, permuta ou aquisição, até ele percorrer, né, um caminho, a chegada às estantes da biblioteca. Então, nós poderíamos dizer que são 4 etapas principais, né? A chegada do material na biblioteca, os primeiros tratamentos que ele recebe, como a questão de uma higienização rápida, o seu tombamento ao registro patrimonial, né? Sendo então encaminhado ao setor de catalogação automatizada, onde ele será tratado, né, no aspecto descritivo e no aspecto de conteúdo. Depois disso, o livro percorre um outro caminho, que é o preparo técnico, né? São, na verdade, as caracterizações, as especificações em questão de etiquetas, de código de barra, para que nós possamos ter um sistema de empréstimo ágil, que também é automatizado. Mas isso ocorre desta maneira dentro da nossa biblioteca universitária, né? Lembrando, né, professora, que o tratamento que o material recebe depende muito do tipo de biblioteca ou de estoque, né, de tipo de acervo existente e a que público ele vai servir. Mas para chegarmos até essa situação atual, houve uma história bastante interessante que embasa toda essa nossa realidade. Professora Fátima, em relação à história das bibliotecas, o que você teria para nos dizer? Bom, a história das bibliotecas é uma história que suscita muita curiosidade, foi tratada tanto no cinema quanto na literatura, porque de fato tem um aspecto que eu acho que é importante, né, a ser ressaltado, é que no imaginário cultural a biblioteca ainda é pouco conhecida na sua genuína natureza, né? Se nós pensarmos, quando a gente fala em biblioteca, obrigatoriamente nós estamos falando em livro, né? E se falamos em livro, estamos falando também em leitura. A concepção da biblioteca, ela de um certo modo, associa-se diretamente à concepção que em cada momento, né, a sociedade faz do livro. Eu vou tomar aqui como um mote o que Mário de Andrade, a concepção de Mário de Andrade de livro como um fenômeno da cultura. Então nós vamos entender que em cada momento histórico, né, a cultura, pelo próprio funcionamento também da biblioteca e o lugar dela na sociedade, acaba privilegiado. Então, num certo momento, a biblioteca ela tratava de preservar o livro, né?
Nós não tínhamos uma tecnologia, nós não tínhamos a imprensa, a imprensa não havia sido criada, portanto nós não tínhamos uma tecnologia de multiplicação do objeto. E o objeto realmente precisava ser preservado, e regras bastante contundentes, né, e limitantes em relação ao uso do livro tinha que ser identificada para que não houvesse a perda do livro, né? Bom, nesse momento, como é que a sociedade poderia agir em relação a isso? A biblioteca era um lugar assim que muitos segredos, né? Que escrevia muitos segredos. Isso suscitava, ao mesmo tempo, uma curiosidade e um distanciamento, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a partir da criação da imprensa, né? Nós vamos, a invenção da imprensa, ela foi muito importante. Ela foi uma tecnologia do século XV que impacta a sociedade e, a partir daí, com o acesso ao livro, né, facilitado, evidentemente, a gente vai ter uma circulação do conhecimento. E vamos dizer, né, embora a exposição seja muito rápida, que aí a gente começa a grande revolução que vai redundar naquilo que a gente entende hoje como sociedade da informação e do conhecimento, onde as pessoas têm acesso, né, ao conhecimento e os documentos que registram esse conhecimento estão se multiplicando continuamente, né, numa proporção inimaginável. A tecnologia hoje ela é importante porque ela tem uma capacidade de armazenamento enorme, no entanto, os conteúdos não estão organizados. E aí é que vem a volta à questão, né, do bibliotecário, da biblioteca, dos registros. É preciso que esse acesso seja, de alguma maneira, organizado, né? Porque senão as pessoas podem, na verdade, expressar necessidades que não vão poder ser atendidas, né? No Brasil, eu acho que vale a pena a gente pensar como é que a biblioteca se instalou, né? Como, embora a primeira biblioteca pública seja anterior a 1800, seja anterior à vinda da família real para o Brasil, foi com a vinda da família real para o Brasil que, efetivamente, o Brasil colônia, né? Ele entra na modernidade, é o Brasil Império, e a biblioteca é tão importante que Dom João VI veio para o Brasil e trouxe a biblioteca. Eu acho que isso tem que ser marcado, né? E isso vai mudar o trato, né, e a importância da biblioteca no Brasil e vai também ser responsável pelo extremo desenvolvimento do pensamento sobre biblioteca, da reflexão sobre biblioteca que os profissionais e os pesquisadores da área fazem no Brasil. Então, lembrando um pouquinho, né, nós vamos ter aqui do ponto de vista intelectual, né, no século XVI, se nós pegarmos, o Brasil ainda não havia experimentado o Renascimento como outros países, né, já haviam feito, né? Então, houve uma tentativa, né, no próprio século XVI, de Nassau, uma tentativa frustrada de trazer a imprensa, e isso não deu certo, né? Quando, finalmente, no século XIX, a família real vem para o Brasil, então a modernização chega aqui, né? A modernidade chega a imprensa, chegam as bibliotecas, a Real Biblioteca, ela vem para o Brasil, 3 anos depois da chegada ela é aberta ao público e isso vai replicar a história de outros países, como na França, né? Com a Revolução Francesa, a abertura das bibliotecas e dos museus ao público, né? Nos Estados Unidos também, no século XVIII, a abertura da biblioteca do Congresso Nacional e a biblioteca passa então a interagir de uma maneira diferente com os públicos, né? Isso foi mais sentido no